Até no Nordeste, disse uma moça do tempo de uma TV de São Paulo sobre a seca. Quatro anos de seca contínua. O mundo paralelo de Neander voltando à ativa, e eu bem que podia falar aqui sobre a diferença de tratamento que a mídia brasileira dispensa a questão da seca no Nordeste com relação ao Sudeste e o restante do país. Eu acho até que se devia, mas não é a intenção do meu vídeo tratar disso. Eu quero, na verdade, chamar atenção para um fenômeno que eu acho bastante evidente, que são as reações mais extremadas de algumas pessoas de grandes cidades como São Paulo, com relação a racionamento, com relação à responsabilidade e participação na economia de água. Algumas pessoas que são extremamente virulentas e agressivas no sentido de cobrar dos outros que participem disso, e outras pessoas que também defendem de forma muito enfática o contrário, que não se deve se preocupar com isso, o povo não deve se preocupar com isso. Infelizmente nós temos inclusive até blogueiros, vlogueiros e colunistas de sites e de jornais participando de um ou de outro desses extremos, e nesse sentido, como formadores de opinião, acabam influenciando bastante o comportamento de seus leitores, de seus espectadores, enfim. Começando por aqueles que exigem que os outros participem do racionamento, é óbvio que existem atitudes que são absolutamente irracionais. Houve o caso de uma mulher que tentou atropelar uma enfermeira que lavava sua calçada com água. Gente, isso é de uma loucura total. Imagina a mulher que estava lá no carro e decidiu fazer isso, provavelmente por impulso, eu suponho. Ao ver a cena, ela colocou o futuro da vida dela em risco. Se ela matasse a mulher, ou até mesmo pelo que aconteceu, como tentativa de homicídio, ela pode ser presa, ela poderia ser presa por anos e ainda pode ser presa e levar multa, enfim. A pessoa não pensou direito sobre isso. Essa é uma reação extremamente emocional e impulsiva que, obviamente, não deve ser louvada ou desculpada até. Você podia matar um ser humano. Por outro lado, na sandice do ato, eu tenho certeza que essa mulher pensava que estava, ao contrário, defendendo a vida humana, defendendo a condição de que algumas vidas, em um futuro muito breve, tenham água suficiente para sobreviver. Então, assim, nessa matemática doida, pelo menos existe um senso de compromisso que pode estar completamente descalibrado, a ponto da pessoa pensar mesmo, colocar em risco a vida de outra pessoa, mas há alguma coisa ali que a gente pode entender. O que não dá para entender são pessoas cultas ou educadas ou muito bem formadas, geralmente de uma classe social bem privilegiada, defenderem o contrário. Defenderem que a gente não deve se preocupar com o gasto de água, que pode-se tomar um banho de 30 minutos sem nenhum problema, como um colunista do R7 colocou, porque afinal de contas a culpa da população é muito pequena no desperdício de água. O percentual que chega ao consumo doméstico, em que as pessoas estão diretamente relacionadas, quando lavam o carro com a mangueira, ou quando lavam a calçada com um balde de água, esse tipo de coisa, seria em torno de 8%, se eu não me engano, do que realmente é distribuído de água. Muito mais significativo do que isso, seriam uns 30% de indústrias, 22% do agronegócio e os 36% de desperdício de água na distribuição. Inclusive, alguns estados brasileiros têm uma rede de distribuição tão ruim, tão deficitária, a partir de uma manutenção pobre, de gatos, ligações clandestinas e uma série de outros problemas, que o desperdício de água captada chega a ser maior do que a metade dessa água. Deve-se sim combater esse tipo de desperdício e esse tipo de uso abusivo na indústria, no agronegócio, na gestão deficitária das empresas de abastecimento de água. É óbvio que isso é necessário. Mas opor isso ao comportamento do consumidor, como se o consumidor
não fizesse diferença esse comportamento, é absurdo, não é inteligente, não é racional. Minha gente, as empresas são feitas de pessoas. O grande problema por trás disso tudo é a cultura que a gente vive, a cultura de consumo que a gente vive. A cultura em que a gente pensa que a gente está pagando pela água, então a água é minha, eu faço o que eu quiser. Esse é o grande problema. A título de uma liberdade individual teimosa, estúpida, a gente acaba contribuindo para que o problema se agrave. Que é importante, sim, a gente pensar nas liberdades individuais e pensar em como as empresas ou o governo podem estar abusando da gente e reagir a isso. Eu não estou contra isso. O problema é a falsa dicotomia que as pessoas estabelecem quando eu critico essa posição de pensarem as coisas de uma forma muito estanque. Ou as indústrias têm culpa, ou o agronegócio tem culpa, ou as pessoas têm culpa. Não! Tudo está interligado. Por tudo isso passa essa cultura de consumo, essa cultura econômica, e é isso que está na raiz do problema. É exatamente por separar as coisas assim, de uma forma completamente artificial, que as coisas estão como estão, porque é muito mais fácil empurrar o problema para o outro lado, já que o outro lado é tão bem definido assim. Se a gente pensar que somos todos pessoas, que as empresas não são máquinas que funcionam por si só, que são pessoas que têm esse tipo de valor, aí sim a gente pode mudar. Então a gente cai na questão da educação. A educação, no entanto, só vai funcionar se for bem empreendida daqui a 5, 10, 15, 20, 25, 50 anos. Enquanto isso, a gente precisa sim mudar os nossos hábitos. Por isso eu torço muito, muito para que o São Paulo, o Rio de Janeiro, Minas Gerais, todos os lugares que estão passando por esse tipo de problema, tenham chuvas de uma forma quase que milagrosa para poderem ter um abastecimento bom. Mas isso também aqui, ó, no Nordeste, também no Norte, lembrando que o Norte passou mais ou menos por 2008 por uma seca. Rios que nunca secaram na Amazônia secaram naquela época. O que não pode acontecer é essa coisa mais absurda das pessoas bem ilustradas, bem educadas, falarem esse tipo de sandice. Gente, vamos refletir sobre isso. Refletir um pouquinho. Valeu, eu vou ficando por aqui. Até mais. Falou. Pera aí. Para os idiotas da minha terra, que infelizmente existem e com isso conseguem comprovar que os brasileiros são todos iguais, feitos da mesma matéria, sejam amazonenses ou gaúchos, ou mato-grossenses, ou mineiros, ou capixabas, ou piauienses. Eu vou mostrar para vocês algumas das manchetes que relatam o que está acontecendo aqui no Nordeste, nesse exato momento. Pensem nisso antes de ficarem fazendo piadinha idiota com o Sudeste, com o Sul, com qualquer outra região do país. A gente está falando de gente, a gente tem que entender isso. A gente tem que deixar desse pensamento estanque que separa região de pessoas. As pessoas estão lá, a gente está falando de sofrimento humano, a gente está falando de pais e mães, de filhos, de crianças, de idosos, de gente doente. A gente tem que pensar nisso, gente. Eu entendo até um suspiro de ironia quando você percebe como o mundo dá voltas e agora o Sudeste está em seca. Mas insistir nisso como piada, principalmente enquanto a gente vive o mesmo problema, é de uma estupidez sem noção. É isso. Valeu.